A panela com água a ferver. A vida do homem é como uma panela com água a ferver. Curiosa comparação esta, mas vamos ver a razão da mesma. A panela contém água onde fervem todas as nossas preocupações cotidianas, terrenas e onde colocamos os ovos que representam as nossas prioridades nesta vida. Ao colocarmos ali as nossas prioridades, os ovos, estes balançam ao sabor da fervura da nossa vida cotidiana. Estes ovos representam tudo aquilo que nos dá maior preocupação e anseio, que podem ser, entre outros fatores, os bens materiais, a saúde, o trabalho, a família, as amizades, a posição social, o amor, as paixões humanas, etc. Mas com o fervilhar da água, os ovos mexem, mudam de sítio e a posição relativa de cada uma dessas prioridades vai se alterando ao longo da vida. Ou seja, com o fervilhar da vida, o homem perde a visão do verdadeiro sentido da mesma, a razão por que veio a este mundo, porque não para pensar no que verdadeiramente é importante e prioritário. Esta panela de água a ferver e os ovos que lá estão dentro refletem um mundo material que, por vezes, absorve de tal maneira o ser humano que este deixa de poder ver para além do seu horizonte limitado, carnal, de curto prazo. É a vida da loucura, do estresse diário, que muitas vezes começa logo em criança, com a pressão dos pais e das exigências escolares e do sucesso, que leva até que muitas crianças acabem por não ser crianças na idade que lhe é próprio para ser criança. Muitas vezes os adultos projetam nas suas crianças os objetivos e anseios que eles mesmos não foram capazes de alcançar, perturbando assim o natural desenvolvimento afetivo e não só das suas crianças. Impõe às crianças metas ambiciosas que eles não tiveram quando tinham aquela idade. Estão frustrados com a vida e transmitem as suas frustrações para os seus filhos. O desenvolvimento espiritual dessas crianças não pode ser feito de forma harmoniosa, dando-lhes espaço a que sejam crianças no seu próprio tempo. Pois bem, por vezes, por momentos, o homem tem lavios de lucidez quando para pensar e analisar a vida que tem vivido, o que raras vezes acontece. É nesses momentos de lucidez que acaba por concluir que tal pressa de viver não o conduzirá a um bom lugar. As muitas preocupações e afazeres desta vida cegam o ser humano para o que é real e verdadeiramente importante nesta vida, a sua relação com seu Criador. Sabendo da fraqueza do ser humano e da forma fácil como cede perante os tropeços que Satanás coloca na vida de cada um, Yeshua alerta-nos com as seguintes palavras. Lucas 21, versículos 34 a 36. E olhai por vós, os que credes em mim, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Estas coisas que hão de acontecer são os grandes e terríveis acontecimentos profetizados para os dias do fim, que virão provar todos os seres humanos nos dias que hão de anteceder o regresso de Yeshua como o Rei Eterno. Num episódio nosso conhecido, Yeshua também responde a Marta dizendo-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Esta única coisa necessária ao ser humano é efetivamente a sua relação com o Criador, a única relação que importa nesta vida, pois é através dela que podemos ascender à vida eterna através do Salvador Yeshua. Como costumamos apontar noutros estudos, o homem só para pensar e refletir sobre a loucura e a brevidade desta vida, que é a sua, quando é chamado a estar presente num funeral. Aí, por momentos perante a morte, ele reconhece que a vida é uma passagem, por vezes abruptamente interrompida, e que todo esforço e sofrimento que o homem emprega na labuta do seu dia a dia acabam por serem inglórios, pois a única coisa que pode levar com ele é o vínculo que estabeleceu com seu Criador. Infelizmente, a maioria passa por esta vida no autêntico torpor espiritual, vive como que adormecida e acaba por desaparecer dela sem qualquer esperança futura. Vejamos algumas palavras que deveriam fazer despertar esta tão grande maioria. Salmo 144, 4. O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. E assim passa a vida de cada um. Apesar de saber quão breve é a vida do ser humano, mesmo assim, o homem não desperta e nada muda na sua vida.
Salmo 39, versículos 5 a 7. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Yahweh, que espero eu? A minha esperança está em ti. Sim, a nossa esperança tem que estar fundada naquele que é o eterno e cuja palavra é vida eterna. Sim, todo aquele que para refletir sobre o verdadeiro sentido da vida e o busca, acaba por o encontrar. Onde? Na palavra do Eterno, no próprio Elohim de Israel, a rocha firme. Mateus 7, versículos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Porém, o homem continua surdo, apesar dos inúmeros apelos vindos do alto e sublime. Quando o ser humano se concentra na busca pelo espiritual e pelo sublime, então abrem-se-lhe novas e surpreendentes perspectivas, até aí insuspeitadas. Chega então, passo a passo, ao verdadeiro conhecimento e entendimento do sentido da vida e do que o Elohim espera do homem. E então, por fim, compreende que o seu Criador preparou todas as coisas para que seja feliz e se salve através da aceitação do enviado Yeshua, o Cordeiro do Altíssimo. Compreende igualmente que Elohim criou o homem, Adão, para que este vivesse feliz e perfeito, o que foi conseguido enquanto caminhou em obediência ao seu Criador. Só perdeu essa condição quando desobedeceu e permitiu que o pecado entrasse no mundo, e com o pecado a morte, a qual passou às gerações seguintes, até hoje. Compreenderá também que só o pecado e a dureza de coração, mente do homem, o pode separar do amor de Elohim que está no Messias Yeshua. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades, transgressões da lei e da Torá, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Provérbios 15, 29. Yahweh está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. A palavra diz-nos que Elohim quer que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Mas onde estão os homens que o buscam com sinceridade de coração? A palavra diz-nos que só um remanescente será salvo. Sabemos assim que a maioria dos seres humanos não querem servir e amar ao Eterno como Ele deseja e nos recomenda, para que vivamos conforme a sua vontade, a sua lei, Torá, e as palavras dadas aos seus profetas da antiguidade. Que lástima, que desperdício, recusar a salvação gratuita por Yeshua, o Messias, como nos é dito no livro aos Hebreus. Hebreus 2:3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Todos nós, os que cremos em Yeshua para a salvação, também no passado, nós deixamos enredar nas coisas desta vida que só geram perturbação de espírito e nos esquecemos dos avisos do Altíssimo. Mas pela sua graça e misericórdia, ouvimos o seu chamado a tempo de nos arrependermos e ser enxertados na boa oliveira, que é Israel de Elohim e cuja raiz é Yeshua. Todos nós éramos ímpios, antes de crermos na sua palavra e tomarmos o batismo do arrependimento, selando esse arrependimento perante o Eterno no batismo das águas, tendo depois renascido como novas criaturas pela presença do Espírito Santo do Eterno em nós. Fomos transformados, passamos da morte para a vida, que é Yeshua, a salvação de Yah. Efésios 2, versículos 11 a 13. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentis na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ainda antes da maravilhosa vida futura, plena de felicidade e paz pela presença do Santo Rei entre nós, já hoje, nesta vida, é somente em Yeshua e nos preceitos de vida que ele propõe que o ser humano pode encontrar paz, amor, segurança, vida, sustento espiritual e, por fim, a salvação, a vida eterna por ele e com ele. Pois fora dele, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos.
Atos 4:12. Estão errados os milhões que são arrastados para o engano da idolatria, para os encontros mundiais da juventude, só para ver o Papa Romano, sendo assim mantidos na cegueira espiritual pela mentira de Satanás, bem como para outros eventos mundanos que estão sujeitos ao Deus deste mundo. A aspiração última do ser humano deveria ser de se reconciliar com seu Elohim através do Filho Yeshua e buscar o seu favor. Mas tal homem, corrompido pela concupiscência do engano, prefere antes fazer tudo ao contrário do que o Eterno recomenda. O ser humano só consegue esta relação de proximidade e intimidade com o Eterno quando se arrepende com sinceridade de coração da sua vida de erros, e então, através do batismo das águas e de um novo caminho em Yeshua, um caminho de santificação, fica apto para ser chamado Filho de Deus, aquele que lhe dá a vida e tudo o que tem. Estes continuam embrutecidos na sua carnalidade. Na realidade, a única e mais importante aspiração do ser humano deveria ser a de assegurar a sua salvação pelo Messias Yeshua. Esta é a única coisa que é necessária, como Yeshua referiu a Marta, Lucas 10, versículos 41. Porém, as muitas preocupações e males deste mundo desviam o homem daquela que deveria ser a prioridade das prioridades da sua vida. Que pena que o homem não acorde enquanto é tempo. O fim deste adormecimento é a morte eterna, pois não se arrependeu e aceitou em tempo oportuno a proposta de vida eterna dada pelo Altíssimo. Sim, isto que aqui anunciamos é a verdade que pode libertar o homem do erro em que vive e do engano de Satanás, que ocupa a mente do homem com todo tipo de distração e entretenimento que o fazem perder o seu tempo, desviando-o da oferta do Todo-Poderoso. O alto e sublime não obriga ninguém a aceitar a sua proposta. O homem foi criado com livre-arbítrio e por isso mesmo é-lhe dado a escolher entre o caminho da vida e o caminho da morte, sabendo que todo caminho que não é conforme a palavra de Elohim e ao seu Messias será sempre um caminho de desobediência que conduz à morte. Deuteronômio 30, versículos 19 e 20. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, a minha lei Torá, para que vivas, tu e a tua descendência, amando a Yahweh, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a ele, pois ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Provérbios 6:23. Porque o mandamento é lâmpada, e a Torá é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Muitas mais passagens poderiam aqui ser incluídas para demonstrar o quanto o homem tem de dar ouvidos à voz do Altíssimo Adonai, para que viva, não só aqui, nesta vida terrena, mas por toda a eternidade. Se o não fizer, estará irremediavelmente condenado à destruição. Da sentença do tribunal de Yeshua, o justo juiz, não haverá recurso para instâncias superiores como nos tribunais dos homens. Por ele ser o supremo juiz, a sua sentença será inapelável. Sim, o Eterno quer que o homem se arrependa de seus maus caminhos e venha ao conhecimento da verdade para que se possa salvar, que volte para ele através do Filho que ele enviou. Só a verdade dele pode libertar o ser humano do erro, da mentira, do pecado e da morte. João 8,32. Só em Yeshua, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, podemos encontrar segurança neste mundo. Ninguém vai ao Pai se não for através dele e do seu sangue redentor. João 14,6. E de uma vida vivida em santidade, conforme aos preceitos santos, a sua lei Torá. Estes são os dois pilares da salvação do ser humano. Yeshua, a lei Torá viva. Quanto ao homem, toma consciência do erro e da ilusão, a artificialidade da vida induzida por Satanás através dos apelos mundanos e da concupiscência da carne, em que tem vivido e se quer libertar das amarras com que Satanás o prendeu. Amarra essas que podem ser a família, o dinheiro, a posição social, os vícios da carne, a carreira profissional, etc. A lista é longa, com muitos e diferentes. Podem ser os ovos que fervem na panela. Centre então toda a sua atenção no que é primordial para a sua vida e toma consciência que necessita de se entregar completamente a Yeshua através de uma profunda transformação interior. Isto é, acaba reconhecendo que necessita de alguém que pode com poder para o resgatar da vida infernal em que se deixou enredar no seu dia a dia. Necessita de um Salvador, e esse Salvador é Yeshua. Paulo, que era um homem culto e considerado no seu tempo, que aprendeu os preceitos dos homens e das suas tradições humanas aos pés de Gamaliel, abandonou tudo e passou de perseguidor a perseguido por amor a Yeshua. As suas palavras foram:
Filipenses 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda em Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Muitos mais exemplos poderiam ser apontados. Seres humanos que entregaram as suas vidas por amor à verdade e a Yeshua. Lembremos os mártires lançados às feras ou queimados nas fogueiras da Inquisição, por exemplo. Eles viram muito mais além, conheceram a verdade e deixaram-se conduzir pelo Espírito do Santo de Israel, abandonando tudo aquilo que pudessem travar este caminho de santificação e redenção eterna pelo sangue de Yeshua. Eles apostaram as suas vidas na pátria celestial, que está prometida a todos os fiéis, a Jerusalém celestial, a esposa do Cordeiro. Todos esses e nós também queremos fazer parte desse povo remido pelo sangue do Cordeiro. O que Ananias, homem piedoso segundo a Torá, disse a Paulo, por revelação do Espírito Santo, foi apontar-lhe o caminho que ele deveria tomar. Atos 22, versículos 14 a 16. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo, e ouça a voz da sua boca, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, porque te detens, levanta-te e batiza-te, e lava os teus pés, invocando o nome do Senhor. Esse é o caminho que nos é apontado pelo Espírito do Elohim Eterno e a grande missão que Yeshua nos deu, inde ensinai a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas todo que rejeitar a boa nova será condenado. Marcos 16, 16. O processo de salvação do homem não mudou nada ao longo de milhares de anos. Quando o ser humano se decide a dar esse passo essencial, a transformar a sua vida e a deixar que o Espírito a transforme, então terá colocado as suas prioridades, os seus ovos na devida ordem. Não mais as outras preocupações dessa vida poderão atrapalhar-lhe o passo no caminho da salvação por Yeshua. Como dissemos, todos nós andamos errantes e errados, até o momento em ouvirmos a voz do Santo e acordarmos, despertando para a vida verdadeira que está no Messias de Israel. Esse foi o momento em que nascemos de novo para um novo caminho que conduz à vida, Yeshua, e que nos encaminhou para o batismo do arrependimento. Aí sim, através dessa entrega, selamos um compromisso com o Eterno. Se depois de o conhecermos voltarmos para trás, não seremos dignos do sangue do Cordeiro e perderemos o direito à vida. Sairmos deste caminho de santificação e voltarmos ao caos em que antes vivíamos. Por esse erro, muitos se traspassaram a si mesmo com muitas dores e enganos ao terem voltado para trás, para o caminho do erro, depois de terem conhecido a verdade do Santo de Israel. Diz-nos a palavra que esses são como o cão que volta ao seu próprio vômito, ou como a porca que volta para a lama, depois de ter sido lavada. Por isso, o apóstolo Pedro alerta. 2 Pedro 2, versículos 20 a 22. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Yeshua, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espejadouro de lama. Quando o ser humano finalmente acorda para uma nova realidade espiritual que até aí não tinha nem cultivava, acende-se nele uma nova luz e um novo entendimento. Deixa de andar em trevas e passa para um caminho de luz e de verdade, as veredas antigas de que nos fala Jeremias 6,16, tendo deixado para trás a concupiscência do engano e do pecado que são diabólicas. Nessa altura, constata que acima da panela onde ferviam as preocupações desta vida e que cá ficarão, firma-se a única e verdadeira prioridade da sua vida, a dádiva da vida eterna, que é Yahweh e Yeshua. Sim, esta passou a ser a sua única e verdadeira opção e prioridade neste mundo. Tal só é possível quando o ser humano firma a sua confiança, fé, esperança e desejo de viver por Yeshua, o Messias, passando a andar em fé e obediência em todos os preceitos que Elohim deu ao homem, os seus mandamentos, estatutos, juízos e testemunhos. Levítico 18, versículos 4 e 5.
Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andares neles. Eu sou Yahweh, vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Eterno. Eclesiastes 12:13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Esta afirmação, que não diz que se destina exclusivamente ao judeu, ele destina-se a todo ser humano. Isto só se alcança quando o ser humano crê na palavra do Altíssimo e se converte com o coração e mente arrependido e sincero. Só a partir daí está apto para iniciar o coração, sem o qual ninguém verá Adonai. Ninguém terá parte no reino de Yeshua. Hebreus 12:14. Então, andando em humildade, fé e obediência perante o seu Elohim Yahweh, o crente em Yeshua poderá um dia vir a dizer como Paulo escreveu a Timóteo. 2 Timóteo 2, versículos 19 a 22. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade, da transgressão da Torá. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a santa Torá, a fé, o amor e a paz, com os que com um coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo 4, versículos 7 a 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Ora, vem, Senhor Yeshua. Aleluia.